Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje iremos meditar o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 9 a 19. O tema, a ação da graça. Graça de Deus que quer agir em nossa vida, agir na vida de todos os batizados. Porque aquele que foi batizado um dia tem uma graça de Deus, uma graça que se chama graça santificante. E nessa passagem que iremos meditar hoje, no Evangelho de São João, nós vamos perceber um pouco a ação dessa graça e como é necessário para a nossa vida de cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Se você está com a Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 4, a partir do versículo 9. Nós vamos trabalhar apenas 4 versículos. O versículo 9, então, a mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus, de fato, não se dão com os samaritanos. Essa passagem é aquela passagem muito conhecida de nós, católicos, principalmente dos grupos de oração, do encontro de Jesus com a samaritana. Aquele encontro, aquele diálogo profundo entre Jesus Cristo, que foi até o poço de Jacó, na Samaria. Interessante, Jesus ele foi porque ele sabia, ele é Deus, sendo Deus, ele sabia o horário que aquela mulher, ela ia todos os dias encher o seu cântaro, encher a sua vasilha de água. Era meio-dia, diz a palavra, um sol muito forte, e lá estava Jesus Cristo. Isso aqui já é um primeiro ensinamento para nós. Jesus, ele toma iniciativa sempre. Assim é a graça de Deus na nossa vida. Ela é derramada no nosso coração, sendo pecador ou santo. Todos necessitam da graça, e a graça é distribuída por Jesus Cristo, por amor. Não há mérito da minha parte, não há mérito da sua parte. Há a misericórdia de Jesus. E foi isso que nós vemos nessa passagem. O versículo 9 foi a resposta da samaritana que deu início a esse diálogo. Aqui é um ensinamento para nós, na nossa vida espiritual, na nossa vida de intimidade com Jesus, de relacionamento com Deus. Nós precisamos conversar com Deus. Nós precisamos ter um tempo com Jesus. A gente ouve assim, gastar tempo com Deus. Na verdade, não é gastar tempo. O tempo, seja a hora que for, a duração que for, 1, 2, 3, 4 horas na presença de Deus, é ganho. É ganho. Estar com Deus, conversar com Deus, é ganho para a nossa vida. É a ação da graça. Aqui já vimos a ação da graça. Nós não vamos para a missa, eu não vou rezar, eu não tomo o texto e vou meditar os mistérios da redenção na nossa vida, porque eu sou bom, porque eu tenho mérito algum. Não, é a graça de Deus. Até a vida de oração é a graça que está atuando na vida daquela pessoa. Aquela pessoa simplesmente ela coopera com a graça, ela dá uma resposta como Nossa Senhora deu um dia. Eis aqui, sempre precisamos dar uma resposta para Deus diante da graça que nos visita. E lembre-se de uma coisa, nós desperdiçamos muitas vezes a graça de Deus porque ficamos esperando algo que vai de encontro com o nosso gosto, com a nossa satisfação, com aquilo que causa alegria no nosso coração, nas nossas emoções, aquilo que traz gozo à nossa alma.
Muitas vezes não, a graça ela vem de forma inesperada. Deus ele distribui a sua graça da maneira que ele sabe que nós precisamos. Então, Deus pode te visitar numa dor, Deus pode te visitar numa tribulação, Deus pode te visitar até mesmo quando uma pessoa te humilha, quando uma pessoa te ofende, quando uma pessoa ela te despreza, quando ela não dá o valor necessário para a tua vida. Deus ele não está no pecado daquela pessoa, mas Deus está na ação da graça na tua vida, Ele quer realizar uma obra no seu coração. Quando nós entendemos isso, então nós cooperamos com esta graça. Foi o que aconteceu com a samaritana, ela nesse início de diálogo, mesmo que foi um questionamento, como pode o senhor judeu conversar comigo, que sou samaritana? Ali já houve um diálogo e foi já o início da ação da graça. Ela abre o coração para Jesus. No versículo 11, muito interessante, a mulher disse: Senhor, não tens sequer com que tirar a água, e o poço é fundo. De onde tens esta água viva? Será maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Olha só, quando nós levamos a sério a nossa vida com Jesus, nós somos chamados a sempre buscar essa presença de Deus, a nos colocar na presença de Deus. Quando nós levamos a sério a nossa vida de cristão, a nossa vida de batizado, a vida da graça, muitos nem sabem o que é essa vida da graça. Um dia nós vamos poder partilhar mais profundamente sobre isso. Mas se você leva a sério a sua vida de batizado, como aconteceu com a mulher aqui, ela já começou a ter uma conversa religiosa com Jesus. Ela mencionou que aquele poço era o poço que o Jacó havia deixado. Ela já entrou numa dinâmica de espiritualidade com Jesus naquele momento. Ela começou a aprofundar o diálogo. E assim precisa ser a nossa vida, se queremos que a graça, ela vai gerando o que ela tem para realizar na nossa vida. O movimento da graça, que é a ação dos dons do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos praticar as virtudes infusas, aquelas virtudes que nos santificam. Então, foi a partir de a abertura que ela deu para Jesus, Jesus pôde responder a ela, e ela então, novamente, ela faz uma outra pergunta, e aqui ela menciona o poço de Jacó. Ou seja, já houve uma conversa de âmbito religioso, e assim precisa ser a nossa vida com Jesus, crescer na graça. A graça age na medida que eu dou abertura a ela. No versículo 17, para nós entendermos um pouco melhor, diz assim, Jesus no versículo 16 ele fala: vai chamar teu marido e volta aqui. Jesus sabia da vida da samaritana, Jesus é Deus, só que ele queria ouvir dela. Ela responde: eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus retrucou: dissesses bem que não tens marido. Olha só, quando ela foi questionada por Jesus Cristo, ela não justificou o pecado. Ela estava vivendo com um homem que não era o marido dela. Ela estava numa situação irregular, mas ela não deu desculpa, ela não mentiu. Ela disse para Jesus: dissesses a verdade, é verdade o que falas. Ou seja, quando Jesus traz com a graça é essa luz que ilumina a nossa inteligência. Quando Jesus traz uma situação da nossa vida, mesmo que é uma situação que eu não gosto de mexer, não tenha vergonha, fale para Jesus, fale a verdade. Se você quer a libertação, se você quer que a graça mova a tua vida, traga alegria, traga a felicidade que todos nós buscamos,
Cresça nesse diálogo com Jesus. É a partir dessa intimidade que a graça vai trabalhando em nossa vida. Como a samaritana, não tenha medo, não tenha medo. No versículo 19, para terminar, aconteceu um ato de fé, quando ela disse assim: vejo que és um profeta. Ou seja, é uma verdade. Ela falou, ela professou a fé, mas isso só pôde acontecer porque ela foi fazendo um caminho, a graça foi agindo, a graça iluminou a inteligência dela, convidou a vontade, ela abre o coração para Jesus, ela se arrepende do pecado dela. Então aconteceu aquilo que os mestres de vida espiritual falam que precisa acontecer, um ato de fé. Ou seja, ela professou uma verdade: eu creio que tu és Deus, eu creio que o Senhor é aquele que devemos adorar. Por isso, meu irmão e minha irmã, se abra à ação da graça. Deus tem o melhor para a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.